cabeça e vamos orar ao nome do Senhor nesse momento. Senhor, nós queremos nesse momento, Pai, te agradecer, Deus, por estarmos aqui na tua casa, louvando e celebrando o teu nome na beleza da tua santidade. Senhor querido, obrigado pela presença dos teus filhos que aqui estão, que vieram para ouvir a tua palavra, que já te adoraram, Pai, já ofertaram a ti canções que enalteceram o teu nome. O teu Espírito Santo fala aos corações de todos esta noite, em nome de Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia, pega o seu exemplar da Bíblia, abra no texto de Mateus, no capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículo 1 até o versículo 12. Como nós sempre fazemos aqui em todos os cultos, terminando a leitura, você fica com a sua Bíblia aberta, para que possamos discorrer sobre o assunto. A leitura ela diz assim: chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Mas Jesus lhe respondeu: chegada a tarde, dizei-lhes, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis interpretar a face do céu e não conheceis os sinais do tempo? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de levar pão. Disse-lhes Jesus: cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Jesus, percebendo isso, disse: homens de pequena fé, por que discutis entre vós sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito de pão, mas que vos acautelasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se acautelassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Irmãos, para nós compreendermos melhor este texto aqui, nós vamos dividi-lo em 2 pontos principais. Vamos fazer aqui um método bem didático, bem pedagógico, como nós gostamos de fazer, para que possamos ter uma compreensão daquilo que o texto quer transmitir. E aí esses 2 pontos principais, o que é que nós vamos ver? Primeiro, nós vamos destacar o diálogo de Jesus com os fariseus e os saduceus, que está logo aí do verso 1 a 4. E depois, no segundo ponto, nós vamos destacar o alerta que Jesus faz acerca da doutrina deles, que está aí nos versos 6 a 12, ok? Então nós vamos trabalhar esse texto destacando estes 2 pontos, para que a gente possa extrair desse assunto algumas lições para a nossa vida espiritual essa noite. Primeiro ponto, como eu citei,
o diálogo de Jesus com os fariseus e os saduceus. Está aí nos versículos 1 a 4. Primeira coisa que você precisa entender, que já está aí no versículo 1, é que Jesus estava na região de Magdã, também conhecida como região de Magdala, que ficava na margem oeste do mar da Galileia. Jesus estava ali logo após atravessar o lago da Galileia. O versículo 1 diz que chegaram a ele os fariseus e os saduceus. Ele estava na região de Magdã ou Magdala, às margens do mar da Galileia, e aí chegam esses dois grupos religiosos, os fariseus e os saduceus. Eu quero aqui rapidamente já fazer uma observação a respeito destes dois grupos religiosos, e eu acredito que os irmãos aqui, a maioria dos irmãos que congregam conosco já sabem disso, porque nós já trouxemos à igreja algumas mensagens, alguns estudos bíblicos fazendo referência a estes dois grupos religiosos. Mas aí nós devemos fazer essa observação aqui, já no versículo 1. Os fariseus, irmãos, e os saduceus eram rivais tradicionais em assuntos teológicos. Eles eram antagônicos, eles eram opositores, eles eram adversários teologicamente. A perspectiva deles eram totalmente, queridos irmãos, opostas. Eles representavam duas extremidades doutrinárias daquela época, na religiosidade, ou na religião, judaica. Mas quando o assunto ali é Jesus, eles se unem com o objetivo comum de enlaçar o Salvador. Ou seja, eles eram adversários, suas perspectivas teológicas eram totalmente antagônicas, eles eram opositores, mas quando o caso é Jesus Cristo, eles deixam um pouco de lado o posicionamento teológico deles e se unem pela única causa, que no caso é tirar Jesus de cena, armar alguma cilada para Jesus Cristo. E qual era o objetivo deles aqui neste caso, aqui neste texto, aqui neste contexto? O versículo 1 aí na sua Bíblia responde qual era o objetivo deles aqui nesta ocasião, aqui neste episódio. Eles querem, queridos irmãos, prová-lo, eles querem testar Jesus. Eles querem mais uma vez armar alguma cilada, eles querem ver Jesus caindo em alguma incoerência, alguma discrepância, em alguma possível contradição. E eles, desta vez, queridos irmãos, eles fazem isso pedindo um sinal a Jesus. Eles querem que Jesus faça um sinal, e eles lhe pediram que Jesus demonstrasse um sinal vindo do céu. Ou seja, eles pedem um sinal da parte de Jesus Cristo, e esse sinal, ele deve ser vindo do céu. Eles querem uma espécie de manifestação, uma espécie de fenômeno vindo do céu. De alguma maneira, queridos irmãos, que para nós não é clara aqui, eles estavam tentando seduzir Jesus a uma posição comprometedora. E isso não é novidade. Não é a primeira vez que os fariseus, que os saduceus procuram colocar Jesus numa posição comprometedora. Não é a primeira vez que eles procuram pegar Jesus de saia justa. Não é a primeira vez que eles procuram encurralar Jesus Cristo, fazendo determinado
fazendo pedido a Jesus ou levando determinadas questões teológicas a Jesus. Só que, felizmente, Jesus Cristo, queridos irmãos, é detentor de todo saber. Em Jesus Cristo habita toda a ciência, habita todo o conhecimento. Jesus Cristo, queridos irmãos, é Deus em carne. E Ele conhecia os corações dos seus opositores, dos seus adversários. Jesus Cristo sabia que o intuito daqueles religiosos ali em se aproximarem dele era um intuito negativo, era algo mal intencionado. Jesus Cristo sabia neste episódio, como sabia nas outras oportunidades, porque Jesus Cristo conseguia enxergar, conseguia ler, conseguia discernir, conseguia ver o que estava no coração deles. E aí, irmãos, ao pedir um sinal vindo do céu, talvez eles, os fariseus e os saduceus, estivessem inferindo uma fonte oposta dos milagres anteriores de Jesus, ou talvez queriam algum sinal sobrenatural do céu, algo manifestado no céu, algum fenômeno, porque todos os milagres de Jesus foram feitos na terra. Foram feitos, queridos irmãos, entre os humanos aqui na terra. Agora, qual é a resposta de Jesus a eles? Eles pedem um sinal, como eu disse, obviamente para testar Jesus, para pôr Jesus à prova. Aí nos versículos 2 a 4, nós temos a resposta de Jesus. E é uma resposta sábia. É uma resposta simples, mas coerente. Coerente com a postura daqueles religiosos. E é interessante, queridos, que na sua resposta, Jesus continua o tema do céu. Na resposta que Jesus dá a eles, Jesus continua o tema do céu. Jesus diz que quando eles viam o céu, está aí, ó, dos versos 2 a 4. Jesus disse que quando eles viam o céu avermelhado de tarde, eles prognosticavam bom tempo para o dia seguinte. Ou seja, eles olhavam para o céu avermelhado, aí diziam o seguinte: amanhã o tempo vai ser bom, amanhã o tempo vai ser bom, amanhã o tempo vai ser limpo. Também eles sabiam que se o céu estava de um vermelho sombrio de manhã, eles entendiam que ia haver tempestade naquele dia. Ou seja, Jesus está mostrando aqui, irmão, que eles sabem discernir o céu, o tempo olhando para o céu, olhando se o céu está avermelhado, se o vermelho é sombrio, e aí eles vão saber se o dia vai ser de sol, se o dia vai ser de chuva, se o dia vai ser de tempestades. Jesus disse que eles sabem fazer uma leitura correta do tempo a partir dos fenômenos naturais que acontecem no céu, mas não sabem discernir, queridos irmãos, realidades de Deus a partir do que Deus está fazendo diante dos olhos deles. Ou seja, o que Jesus quer dizer é que eles eram peritos em interpretar a aparência do céu, mas não podiam interpretar os sinais dos tempos. Eles eram peritos, eram mestres
tinham senso comum para interpretar a aparência do céu e saber se ia chover, se ia fazer sol, se vinha tempestade ou não, mas eles eram incapazes de interpretar os sinais dos tempos. Eles eram incapazes de compreenderem que naquele momento eles estavam sendo visitados pela graça de Deus. Eles estavam sendo visitados e contemplados pela ação do Messias, que estava entre eles, implantando o reino de Deus por meio da pregação do Evangelho e por meio dos milagres efetuados por Jesus. Então Jesus diz a eles: vocês são hipócritas, vocês discernem e interpretam a aparência do céu, mas não conseguem interpretar os sinais dos tempos. E que sinais eram esses que Jesus se refere? Eu até já adiantei, né? Que sinais eram esses que Jesus se refere? Esses sinais, queridos irmãos, que Jesus se refere, dizendo que os fariseus e os saduceus não souberam interpretar, é exatamente alguns sinais que aconteceram e que estavam acontecendo ali, como eu disse, diante dos olhos deles, na presença deles, que esses sinais eram evidências, indicadores que o Messias estava entre eles. Esses sinais estavam ali diante deles, eles presenciaram, eles contemplaram, mas eles não conseguiram olhar para estes sinais e fazer uma leitura correta, porque estavam cegos pela dureza de coração. Como o próprio texto aqui, Jesus vai dizer, era uma geração perversa, era uma geração adúltera, era uma geração distanciada de Deus, era uma geração amante dos prazeres, e por isso é uma geração cega para as manifestações de Deus. Por mais que Deus viesse operar no meio deles, por mais que houvesse demonstrações de amor, de piedade, de compaixão por parte de Deus, por mais que Deus viesse expor o desejo de salvá-los, eles estavam cegos, coração petrificado, porque estavam vivendo uma religiosidade cega, estavam mortos em seus atos religiosos, estavam podres na alta justiça que eles proclamavam de si mesmo, e por isso que eles não tinham a capacidade de enxergarem a visitação do Filho de Deus e o grande amor de Deus entre eles. Aleluia. Mas quais são esses sinais dos tempos? Quais são esses sinais dos tempos que Jesus se refere, que eles não conseguiam interpretar? Esses sinais, irmãos, eram primeiro, o profeta que anunciava o advento do Messias aparecera, João Batista. Primeiro sinal, o aparecimento do profeta que iria anunciar o advento do Messias. Que profeta é esse? João Batista, que aparece em Mateus capítulo 3, aparece em Lucas capítulo 3, aparece em João capítulo 3, Marcos capítulo 1. Os evangelhos mostram a atuação desse profeta. E o Antigo Testamento, queridos irmãos, anuncia a vinda deste profeta, como Isaías capítulo 40, versículo 3, como o livro de Malaquias capítulo 3 faz menção deste que viria para anunciar o Messias. João Batista era a voz do que clama no deserto,
que estava ali anunciando, despertando os judeus acerca do Messias que havia de vir. O primeiro sinal que Jesus está se referindo é esse, que esteve presente e eles nem sequer perceberam. Outro sinal eram os milagres profetizados que tinham sido realizados na presença deles. Milagres realizados por Jesus Cristo, que as profecias do Antigo Testamento eram claras em dizer que quando o Messias surgisse no cenário, surgisse na história de Israel, ele iria realizar milagres. E o profeta Isaías, inclusive, no capítulo 61, Isaías, que profetiza 700 anos antes de Cristo, ele faz menção do ministério de Jesus. E o próprio Jesus confirma, queridos irmãos, a profecia de Isaías, no capítulo de número 4 de Lucas, quando ele, Jesus, vai à sinagoga dos nazarenos ali, e ele pega o rolo do profeta Isaías, Jesus, e ele mesmo lê, e diz assim o rolo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O próprio Jesus, aqui em Lucas, capítulo 4, queridos irmãos, versos 17 a 19, ele está lendo o rolo da profecia do profeta Isaías, que faz menção dele, da pessoa dele. Isaías, como eu disse, profetizou 700 anos antes de Cristo, e agora o Messias está entre eles, o Messias está pregando, ungido pelo Espírito Santo, o Messias está curando os enfermos, está abrindo os olhos aos cegos, está decretando liberdade aos presos, está acolhendo os contritos de coração, mas eles não enxergam isto. Apesar de todos os milagres, de todos os sinais poderosos realizados pelo Filho de Deus, eles não entendem que aquele ali é o Salvador. Outro sinal ainda, queridos irmãos, que Jesus se refere, dos tempos que Jesus se refere, para mostrar que o reino de Deus estava entre eles, porque o Messias estava entre eles, queridos irmãos. Outro sinal era a óbvia rejeição do Messias pelos judeus e a ida do Evangelho para os gentios. Isto também serviria de sinal de que o tempo da visitação de Deus havia chegado em Israel, queridos irmãos. A rejeição do Messias pelos judeus e a ida do Evangelho para os gentios. Tudo isso em cumprimento de profecias. Mas apesar dessas evidências indiscutíveis, inquestionáveis, eles não tinham ideia da história se realizando ou de profecias se cumprindo. Apesar de todos estes sinais, apesar de todas essas evidências, eles não tinham ideia que a história preparada, programada, arquitetada por Deus estava se realizando, queridos e amados irmãos, e todas as profecias relacionadas ao advento messiânico entre eles e a implantação do reino de Deus tinham chegado. Jesus está ali, aquele é o momento. E os sinais de que o tempo do Messias havia chegado entre eles eram aqueles. Então esse é o primeiro tópico desse texto, queridos irmãos, o diálogo de Jesus com os fariseus e os saduceus. Jesus repreende a ignorância deles acerca dos sinais dos tempos em que estava entre eles, para mostrar que Deus em Cristo estava no meio deles, revelando a graça de Deus. Mas segundo,
O segundo ponto em destaque aqui neste texto que a gente percebe, e é interessante aí, ó, porque primeiro Jesus desmascara eles, chamando eles de hipócritas. Inclusive a continuação aí, se você pegar aí o versículo 4, Jesus ainda diz que aquela geração é uma geração má e adúltera, que pede um sinal, mas nenhum sinal vai ser dado. Por quê? Porque o maior sinal é a presença de Jesus entre eles e tudo isso que foi falado. E Jesus classifica aquela geração como uma geração perversa, má e adúltera, exatamente por isso. Porque o maior sinal é a presença deles. É a presença deles. Aí Jesus diz, mas vai haver um sinal. Um único sinal. É o sinal do profeta Jonas. Aí Jesus faz uma comparação da sua morte e da sua ressurreição com os dias que Jonas passou no ventre da baleia e depois foi expurgado, foi expulso para cumprir sua missão em Nínive. E às vezes ele diz assim: assim como o profeta Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem também vai passar no ventre da terra, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. A maior ressurreição, o maior sinal, ou um dos maiores sinais de que Jesus é o Filho de Deus, é a sua ressurreição. A morte não pôde segurá-lo. Por quê, irmão? Porque ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele foi sepultado, mas ao 3º dia ele ressuscitou e está à destra de Deus, intercedendo pela sua igreja. Bendito seja o Deus. Então Jesus tem esse diálogo. Aí vem o segundo ponto, que é o alerta que Jesus faz acerca da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Está aí nos versículos 6 a 12. Jesus ele vai mostrar para os seus discípulos o quanto, presta atenção, o quanto a doutrina dos fariseus e dos saduceus é nociva, é perigosa. E observe que ele vai mostrar isso para os seus discípulos depois desse confronto que ele tem com esses dois grupos. Aí no versículo 6 ele diz, versículo 6 ele diz: cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Olha o que ele diz: tenham cuidado, prestem atenção, tenham cautela com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Agora, irmãos, por que Jesus chamou a doutrina deles de fermento? Ele usa aqui uma espécie de metáfora, né? Ele faz uma metáfora, que é uma figura de linguagem. Por que Jesus chamou a doutrina deles de fermento? Jesus, irmão, chamou a doutrina dos fariseus e saduceus de fermento, porque assim como uma pequena quantidade de fermento leveda e corrompe toda a massa de pão de forma, o ensinamento e a postura desses grupos, fariseus e saduceus, tinham o poder de penetrar, influenciar e contaminar sutilmente o coração e a mente dos discípulos. E é interessante porque nessa metáfora, Jesus quer mostrar algumas coisas. Isso, de forma sumarizada e síntese, é isso. Mas há aqui alguns destaques que nós podemos fazer em relação ao fermento, a ação do fermento. Por isso que faz sentido essa comparação que Jesus faz. Primeiro, o fermento, irmão, a sua ação é invisível. Você sabia disso? A sua ação é invisível. O fermento age por dentro da massa, sem fazer alarde, até modificar o todo da massa. Quando você vai ver, a massa está fermentada, não é isso? Então, da mesma forma, era o ensinamento dos fariseus.
e os saduceus. Os fariseus e os saduceus, eles chegavam de forma sutil, sem fazer alardes, sem fazer barulho, e iam agindo, irmão, de forma lenta, de forma sutil, forjando a mente, fermentando ali o coração e a mente das pessoas, e aí a mente dessas pessoas eram levadas cativas, e aquelas pessoas se tornavam vítimas de uma religião legalista e acachapante. Por isso que Jesus está dizendo: cuidado com a doutrina deles, porque a doutrina deles leva as mentes cativas, oprime as mentes, acorrenta as mentes. Jesus, uma certa feita, lá em Mateus capítulo 23, falando dos fariseus, Jesus ele disse o seguinte: olha, vocês fariseus, hipócritas, vocês andam, correm quilômetros e quilômetros, ele não usou esse termo, eu estou parafraseando, quilômetros e quilômetros de distância para fazer um prosélito, para fazer um convertido. E quando vocês fazem este prosélito, vocês tornam ele filhos do inferno 2 vezes mais. Vocês nem entram no reino dos céus e nem deixam entrar aqueles que querem. Por quê, irmão? Porque os fariseus e os saduceus, com as suas doutrinas legalistas, humanistas, acachapantes, obstruíam, impediam das pessoas chegarem até o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então a ação do fermento é invisível, mas o fermento, irmão, ele também, segundo, também age de forma progressivamente, aí agindo progressivamente. Assim também agia os fariseus e saduceus. Irmãos, preste atenção que eu vou dizer para você, relacionado a essa ideia de uma ação progressiva. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Uma ideia errada ou falsa contamina o comportamento humano de maneira gradual. Vai sendo implantada a ideia errada, todo dia o indivíduo vai recebendo aquela informação, às vezes em rodinha de conversa, aí vai contaminando, vai comprometendo o comportamento de maneira gradual. Terceiro, o fermento, ele também tem uma infiltração rápida. Ele tem uma infiltração rápida. É interessante, queridos irmãos, que falando das doutrinas dos fariseus e dos saduceus, pequenas doses de falsidade espiritual comprometem a integridade da fé. O indivíduo vai recebendo pequenas doses de falsidade espiritual, de ensinamentos que levam o indivíduo a viver uma espiritualidade falsa. Aí vai tendo a sua fé comprometida, vai se embaraçando. Os fariseus faziam isso. E muitos grupos e sistemas religiosos que têm essa ideia farisaica, que tem essa ideia legalista, que tem uma doutrina semelhante à dos fariseus e à dos saduceus, também fazem isso. Sutilmente vai influenciando a mente, vai contaminando o coração, vai, digamos assim, colocando aquele indivíduo em um estado de escravidão, e aí vai minando a fé íntegra que um dia aquele indivíduo tem, vai embaraçando. É preciso, queridos irmãos, que um verdadeiro pregador do Evangelho se levante com graça e autoridade para que possa fazer um contraponto a esses ensinamentos farisaicos, legalistas,
que não produzem vida espiritual, não produzem fé autêntica, não produzem uma caminhada sadia, pelo contrário, apenas adoece. Se não houver o Evangelho genuíno, o Evangelho de Cristo, se os pastores não atentarem para isso aqui que Jesus disse, para essa cautela, para esse cuidado com o seu rebanho, é perigoso muitas pessoas caírem na malha dos fariseus modernos, dos saduceus que existem aí fora hoje em dia. Agora, irmãos, vamos aqui mostrar ainda nesse tópico aqui, separadamente, o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, vamos mostrar aqui algumas características da doutrina desses dois grupos, que são pontos nocivos, de perigo, para os discípulos e para qualquer um que fossem até eles. Esse perigo também pode ser encontrado hoje nas religiões legalistas, farisaicas de hoje. Primeiro, vamos dar uma olhadinha no fermento dos fariseus. E aí o fermento dos fariseus, ou a doutrina, quando Jesus fala de fermento, está falando da doutrina dos fariseus, tem algumas características. O primeiro, hipocrisia. Hipocrisia. A doutrina dos fariseus, ou fermento dos fariseus, era hipócrita. Era hipócrita eles que ensinavam, e era hipócrita o ensinamento deles, e quem acatasse aqueles ensinamentos se tornavam também pessoas hipócritas, pessoas que aparentavam ser o que na verdade não era. E essa doutrina hipócrita, baseava-se na aparência de grande religiosidade e cumprimento de regras externas, mas o coração, irmão, estava distante da verdadeira justiça e misericórdia. Então os fariseus, eles viviam uma hipocrisia. Segunda coisa aqui sobre o fermento dos fariseus é o legalismo e o orgulho. O legalismo e o orgulho. Os fariseus valorizavam tradições humanas acima do amor a Deus e julgavam os outros usando a própria falsa justiça. Eles colocavam as tradições humanas acima do amor de Deus. Você vai ver hoje, por exemplo, na boca de alguns líderes religiosos, o seguinte discurso: não, mas nós temos que preservar as tradições antigas, os marcos antigos. Mas se esses marcos antigos, se essas tradições antigas vai contra o Evangelho, são tradições frívolas, inócuas, que não levam a nada, que não produzem nada para o bem-estar espiritual, queridos irmãos, não há por que permanecer nisso. Ah, pastor, mas foram os pioneiros que ensinaram errado. Ensinaram errado. Jesus não disse que nós temos que colocar tradições humanas acima do amor de Deus, acima do Evangelho, acima da graça. Jesus não disse que nós devemos julgar questões na igreja usando justiça falsa. A Bíblia diz que nós temos que fazer os julgamentos na igreja segundo a reta justiça. E qual é a reta justiça? É a palavra de Deus, que é a régua de Jesus Cristo. Então isso aqui, irmão, é basicamente algumas características do fermento dos fariseus. Agora, vamos dar uma olhadinha no fermento dos saduceus, que é um outro grupo que Jesus também alertou os seus discípulos para que eles tivessem cuidado. Qual é o fermento dos saduceus? Primeiro, racionalismo e ceticismo. Havia no conteúdo da doutrina dos saduceus um racionalismo exacerbado e um grande ceticismo. Nós já falamos sobre os saduceus
em aulas aqui na escola bíblica, no estudo bíblico. Os saduceus, irmãos, eles negavam verdades espirituais e essenciais, como por exemplo, a ressurreição dos mortos. Eles negavam a existência de anjos ou de demônios, e eles negavam a imortalidade da alma. Eles eram altamente materialistas. Por isso que eles são classificados de racionalistas e são totalmente céticos em relação ao mundo espiritual, em relação a seres angelicais, em relação à vida após a morte. Nós sabemos que existe, queridos irmãos, ressurreição dos mortos. Nós sabemos que existem anjos, inclusive lá em Hebreus, capítulo 1, diz que os anjos são seres angelicais, criados por Deus, que estão a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. São seres poderosos, os anjos não podem ser cultuados, não podem ser adorados, porque a igreja tem que adorar somente a Deus, mas anjos existem, como existem também os demônios, como existe também a imortalidade da alma. A vida não é só isso aqui, a vida não é só corpo, a vida não é só matéria, a vida não é só essa presente era, esse espaço e tempo. Existe, queridos irmãos, vida pós-túmulo. O corpo físico morre, mas a alma continua viva, o espírito continua vivo, queridos e amados irmãos, ou com Deus, ou no lugar de tormento e de suplício eterno. Mas os saduceus não acreditavam. Outra característica do fermento dos saduceus era o materialismo religioso. Os saduceus, irmãos, eles tinham o controle do templo na religião judaica. Eles eram aqueles que tinham o controle do templo, mas eles viam a fé de forma terrena e pragmática, destituída de esperança sobrenatural. Aquilo que eu disse, tudo deles era terra, eles eram materialistas, as conquistas eram aqui na terra. Tinham que ter suas realizações aqui na terra, porque depois acabava-se tudo, não havia vida após morte, nem ressurreição, nem céu, nem inferno, nem nada, é aqui. Então eles eram totalmente materialistas. Agora, olha aqui para mim. Quando Jesus alerta os discípulos para terem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, que tem tudo isso aqui que eu expliquei, que Jesus não falou sobre isso aqui, mas ele alertou eles exatamente porque no conteúdo da doutrina deles havia tudo isso aqui, por isso que eles chamam de fermento. Aí qual é a reação dos discípulos? Os discípulos estão no barco com Jesus. Qual é a reação? Olha o que é que diz o versículo 7. Eles discutiam entre si, dizendo, ele está dizendo isso, é porque não trouxemos pão. Jesus está falando de fermento, porque está falando de uma questão espiritual, né? Aí eles disseram assim, ele está dizendo isso é porque não trouxemos pão. Não trouxemos pão. Ele está dizendo isso porque a gente não comprou pão. Ele está dizendo isso porque a gente não comprou pão. Para a gente ter cuidado com o pão dos fariseus, com o pão dos saduceus. Então, irmão, os discípulos inicialmente, eles não entendem, eles não discernem, e pensam que Jesus está falando de pão físico, de pão material. Eles transferem uma conversa que Jesus está tendo, que é uma conversa espiritual e teológica, eles transferem para o plano físico. Por quê, irmão? Porque não estão atentos a todo o contexto da situação. Eles não estão fazendo uma leitura correta dos fatos, estão andando com Jesus, viram a discussão de Jesus com os fariseus e os saduceus,
mas aí eles deixam escapar. Eles deixam a questão material e física sobrepujar na mente dele a questão ou as questões principais que são espirituais e teológicas. Existem pessoas na igreja dessa maneira. Dessa maneira. O pastor ensina, o pastor explica, mas as percepções dos indivíduos estão totalmente tapadas. O pastor está falando de questões espirituais, bíblicas, teológicas, mas o indivíduo leva a conversa para o campo material, para o campo financeiro, para o campo da conquista. E isso não é a primeira vez, aqui no caso de Jesus, que acontece. Isso aconteceu aqui. Isso aconteceu, queridos e amados irmãos, com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, quando Jesus pede água e a mulher diz: não tem com que tirar, o poço é fundo. Ou então ela primeiramente diz: tu és judeu, como tu és judeu, tu não pode me pedir água, que sou samaritana. E Jesus disse: mulher, se tu soubesse quem sou eu, e se tu conhecesse o dom de Deus, tu me pediria, mulher, água viva e eu te daria. Só que Jesus está falando do Espírito Santo. Jesus está falando da salvação. Aí a mulher diz assim, olha para Cacimba, para o poço de Jacó, e diz assim: não, Senhor, o poço é fundo, não tem com que tirar água. Jesus está falando de água espiritual, que é o Espírito Santo que sacia a sede da alma do sedento. E ela leva a questão para a água física. Aí é preciso Jesus dar o choque de realidade nela e dizer: mulher, bota uma coisa na tua cabeça, aquele que beber desta água aqui, vai vir aqui de novo buscar essa água para beber, vai tornar a ter sede. Agora, mulher, aquele que beber da água que eu quero dar, este nunca mais vai ter sede na alma, porque se fará dentro da alma dele uma fonte de água viva que jorrará para a vida eterna. Jesus estava falando das águas do Espírito que tem o poder de saciar a alma do pecador sedento. Glória a Deus. Isso aconteceu também entre Jesus e Nicodemos. Jesus está falando do nascimento espiritual, lá em João capítulo 3, e Nicodemos também leva para o campo físico. Jesus diz: Nicodemos, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos leva a questão para o campo da biologia, para o campo da ciência, para o campo material, para o campo físico. Aí diz: Senhor, como é que um homem da minha idade, sendo velho, pode voltar ao ventre materno e nascer? Só que Jesus estava falando de um nascimento espiritual, que é oriundo da regeneração do Espírito Santo. Jesus estava dizendo para Nicodemos que ele tinha que se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus Cristo, para que ele fosse gerado de novo, porque Deus, ele não reforma ninguém. Deus, ele não reforma. Deus, ele faz de novo. Deus, ele gera o indivíduo de novo. A palavra nascer de novo significa nascer do alto, nascer de Deus, nascer do céu. E isto só quem pode fazer é Deus, por meio da ação sobrenatural, extraordinária do Espírito Santo, que é manifestado na alma daquele que crê no Evangelho. Então isso aconteceu várias vezes e aconteceu aqui. Jesus está falando da doutrina dos fariseus, está falando de uma questão teológica e de uma questão espiritual, e os discípulos, como diz aí fora, né, nadando na maionese, cochilando, vacilando. Ele diz: não, isso ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Olha o que Jesus diz no versículo 8, nós já vamos terminar. Jesus, percebendo isso, percebendo que eles estavam discutindo sobre a questão de não terem levado pão material, deles estarem conversando sobre a questão de não terem pão para comer, e achavam que Jesus estava falando era sobre isso.
Aí o versículo 8 diz assim: Jesus, percebendo isso, diz: homens de pequena fé, por que discutes entre vós sobre o não teres trazido pão? Jesus diz assim: homens de pequena fé, homens que têm dificuldade em compreenderem as coisas espirituais, homens que são tardios em discernirem as questões do reino. Por que vocês estão discutindo sobre o não ter trazido pão? Eu não estou falando de pão material. O problema aqui não é o pão do trigo, o problema aqui não é o pão que se come com a boca. Será? Aí Jesus vai lembrar eles das 2 vezes que ele fez a multiplicação dos pães, 2 episódios. Jesus vai lembrar eles, Jesus vai chamar a atenção deles, Jesus vai dizer assim: ó, não compreendeis ainda, ó, não, vocês não entendem, nem vos lembrais, ó, dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Vocês não entendem que eu não estou falando de pão espiritual? Porque se eu quiser, eu tenho o poder de fazer surgir pão material. Eu estou falando de pão espiritual. Ele diz: vocês não lembram dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos vocês recolheram? Vocês estavam lá. Então, alimento material não é problema para nós. Aí Jesus vai falar da segunda multiplicação. Ele diz: vocês também não lembram dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos vocês recolhestes? Ou seja, Jesus está lembrando a eles os 2 episódios da multiplicação dos pães e dos peixes, para revelar a eles que o problema não é pão material, que o problema não é comida para o corpo, mas que ele está preocupado com alimento nocivo, prejudicial, que pode matar a alma, queridos irmãos, deles, que é o alimento vindo da boca dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, aquilo que os fariseus e os saduceus pregavam, verbalizavam, ensinavam, e que entrava na alma como alimento venenoso, como um pão estragado, que tinha o poder de destruir a espiritualidade de indivíduos. Aleluia, Jesus. Aí no versículo 11, Jesus diz: vocês não compreendestes, ó, que não vos falei a respeito de pão, mas que vos acautelasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus, ou seja, da doutrina, daquilo que eles ensinam. Aí o versículo 12 termina dizendo assim, ó: então compreenderam, que não dissera que se acautelassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Às vezes era preciso Jesus desenhar para os discípulos poderem entender. Às vezes era preciso Jesus ser mais contundente, mais enérgico, mais direto, para que eles pudessem entender. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Igual hoje, né, pastor? Igual hoje. Tem pessoas que o pastor tem que desenhar para eles poderem compreender determinadas questões. O pastor está alertando, aquele caminho é inicial, aquele ensinamento mata, mas o indivíduo ele tem dificuldade para entender. Fechemos os olhos e vamos agradecer a Deus por esse momento em que a sua palavra foi ministrada e pregada aos nossos corações. Pai, nós queremos nesse momento, Pai, engrandecer o teu nome, Deus, por este ensino, Pai. Deus, que o Senhor possa, Pai querido, nos dar graça
para que possamos, Deus, continuar levando o ensinamento verdadeiro do Evangelho. Que os teus filhos, Pai querido e santo, livrem suas almas do fermento dos fariseus e dos saduceus. Porque, meu Pai, o ensinamento legalista, o ensinamento hipócrita, o orgulho dos homens, o materialismo, o ceticismo, ainda hoje, Pai, está sendo ensinado por muitos grupos que se dizem cristãos, como assim acontecera nos dias de Jesus. Cabe a nós, Pai, pregadores, pastores, cabe a nós, a tua igreja, Pai, fazer um contraponto, Senhor, usando o Evangelho da graça, usando o Evangelho de Cristo, para que o Evangelho, com poder e autoridade, possa refutar todo engano, toda mentira, todo fermento, Pai, hipócrita das religiões farisaicas e materialistas. Ó Senhor, dá saúde espiritual à tua igreja, dá saúde física à tua igreja, aumenta a fé da tua igreja, abre a compreensão da tua igreja, para que ela possa discernir os valores eternos, as verdades eternas do reino de Deus. Continue sendo com a igreja Vida Cristã, continue nos guiando, nos sustentando por meio da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é o que nós assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Sempre esses 2 minutos, nós já vamos ter.